Oi, tudo bem? Aqui eu preparei esse espacinho aqui com essas duas folhas para te mostrar alguns erros comuns no design de sobrancelhas, porque na minha opinião não basta você só saber o que está certo, você também precisa aprender o que é errado para você não cometer. Então, primeiro erro comum demais nas sobrancelhas, principalmente na rena. A pessoa faz o design de sobrancelha e na hora de fazer a aplicação de rena, puxa isso aqui demais. A cauda do ponto final da sobrancelha estica muito e acaba causando um olhar triste para a pessoa, porque aqui fica muito abaixo do que deveria ser. O ponto final, quando ele fica muito abaixo, a sobrancelha fica com o olhar entristecido e isso é muito ruim. O outro ponto muito comum: sobrancelhas curtas. Muito curtas. Sabemos que existem sobrancelhas que são naturalmente curtas, isso ok. Mas quando você vai fazer uma sobrancelha e você retira muito a parte final dessa sobrancelha, você acaba deixando a pessoa com um olhar muito bravo, muito fechado, e isso não é bom. A gente sempre tem que preservar a sobrancelha. Isso é um outro ponto que muitas pessoas não entendem. Um design de sobrancelha não é para sair arrancando um monte de fio. Você tem que preservar muitos fios para que fique natural, para que fique legal e olhar todo o conjunto da obra. É uma mistura de técnica com noção. Você tem que ter uma noção, você tem que ter um olhar bem crítico, você tem que ter um olhar mais sensível para saber juntar as duas coisas e fazer uma técnica boa, fazer um design bem feito. Então você nem pode esticar demais esse ponto final para a pessoa não ficar brava e nem pode deixar muito curto para a pessoa não ficar triste e nem pode deixar muito curto para a pessoa não ficar com uma cara de brava. A gente, quando vai fazer uma sobrancelha, quando a gente estuda, se aprofunda, aprende a fundo o design de sobrancelha, a gente sabe que tem uma série de medidas que a gente tem que tomar cuidado. Tem os centímetros, a distância do ponto inicial para o ponto final, ponto de arqueamento. Então são várias técnicas e isso daqui são erros muito comuns que a gente vê por aí. Sobrancelha esticada demais, causando um olhar triste. Sobrancelha curta demais, causando um olhar de pessoa mais brava, uma cara mais fechada. E um outro erro muito comum: começa a sobrancelha aqui, faz uma barriga e arqueia. Exatamente assim, eu aposto que você já viu alguma sobrancelha dessa por aí. Muita gente faz isso com o intuito de arquear essa sobrancelha e também fazem simplesmente por não saberem fazer, né? Tipo, por não ter a noção, por falta de conhecimento mesmo, né? E isso daqui é um erro muito comum e é que acontece muito. Acontece muito também na aplicação da rena. E enfim, esses três são alguns dos erros mais comuns. E agora vem uma dica muito importante que eu vou te dar, que complementa tudo isso que eu acabei de te falar. A sobrancelha, ela tem que estar ou na mesma linha do ponto inicial para o ponto final, na mesma altura, ou ela tem que parar só um pouquinho antes, bem pouquinho, mais ou menos aqui assim. Se ela passa dessa linha do ponto inicial para o ponto final, se ela fica para baixo, a gente vai ter uma pessoa triste. Se ela passa deixando curta, a gente pode ter uma pessoa brava.